Foi uma semana de angústia para os estudantes barrados no primeiro domingo do Enem. Depois de terem se preparado o ano todo, alguns candidatos acabaram impedidos de fazer a prova porque as salas estavam com a lotação reduzida pela metade, uma medida de prevenção contra a Covid. Hoje, vários desses alunos voltaram para o segundo dia de exame, mesmo sem ter a certeza de que conseguiriam entrar. Sabe aquela sensação de andar em círculos? Depois de altos e baixos de um ano de incertezas, estudo em casa, adia, não adia, pandemia, vários estudantes enfrentaram todos esses problemas e mesmo assim não saíram do lugar. A palavra é impotência. Segurança. Eles são de Porto Alegre e no último domingo não puderam fazer a prova do Enem porque as salas estavam cheias demais, em desacordo com os protocolos de distanciamento social. Mandaram todo mundo embora para fazer a reaplicação. É muita gente sem sala, muita gente. Só souberam disso na hora de entrar nas salas. Os fiscais já estavam meio conversando entre si, falando não tem sala, não tem sala. Os alunos já começaram a ficar nervosos. E a gente não entendia nada do que estava acontecendo. No corredor, né, não tinha nenhuma janela aberta, né. Eu até fiquei procurando, assim, tipo, porque eu tenho asma, né. E também eu não tenho comprovante para dizer que eu estava naquele dia. A gente vai ter que ligar pro INEP, por um número 0800 que passaram pra gente, para poder confirmar que a gente quer refazer essa prova. E não tem nenhuma comprovação. Esse Enem foi caótico e não precisava ser. Salas lotadas, em alguns lugares completamente vazias, em outro, e nessas lotadas mandaram jovens embora. Imagina o que é um jovem que se preparou, que está pronto para fazer o exame, chega no local e ele é mandado de volta para casa. É muito triste, isso aconteceu basicamente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Segundo o Ministério da Educação, 51,5% dos alunos inscritos não fizeram a prova no último domingo, mais que o dobro da abstenção de 2019, que foi de 23,7%. O que foi mais triste ainda foi o ministro, no final desse processo todo, ir para a televisão dizer que foi um grande sucesso. Não foi um grande sucesso. Não se sabe ainda quanto desse pessoal não fez a prova porque estava com algum sintoma de Covid. Quantos ficaram com medo de sair de casa no meio de uma pandemia? Quem não foi porque não conseguiu se preparar direito? Ou quanto desse número é gente impedida de entrar na sala? O INEP, que é responsável pelo exame, diz que o problema de lotação aconteceu em 11 locais de prova. Eles foram lá para resolver questões, mas sem fazer a prova, saíram com muitas novas dúvidas. Tipo, quem foi impedido de fazer a primeira prova no primeiro dia, deveria ir no segundo dia para fazer a segunda prova? Outra pergunta, o candidato precisa comprovar que tentou fazer a prova no primeiro dia e não conseguiu porque a sala estava cheia demais? E quando sai o resultado do pedido de reaplicação da prova? Como se não bastasse o estresse do domingo passado, esses alunos ficaram a semana toda correndo atrás dessas informações, sem sucesso. E agora, eles tentam informações pelo telefone do INEP e não conseguem falar com ninguém. Isso porque estamos na quarta-feira, 11 horas da manhã, e eles estão sem informações. Gente, ninguém conseguiu falar com esse número de telefone? Não. E a gente fica uma hora tentando falar com eles e ninguém atende. Nós também procuramos saber. Por e-mail, o Ministério da Educação nos orientou a procurar o INEP. Tentamos falar por telefone no INEP. Nada. Mandamos e-mail com várias perguntas e pedimos uma entrevista. Nos responderam que ninguém do INEP estaria disponível para gravar. Aparentemente, os jovens, eu falei com alguns deles, estão recebendo respostas contraditórias. Alguns estão recebendo alguma orientação, outros estão recebendo outra orientação. Realmente não faz sentido essa desorganização. Na sexta-feira, conseguimos algumas informações por telefone. Segundo o INEP, o candidato que foi impedido de entrar na sala por causa da lotação pode pedir a reaplicação só da primeira ou das duas provas. O pedido de reaplicação deve ser feito entre os dias 25 e 29 de janeiro pelo site.
O resultado do pedido vai ser divulgado no site do INEP no dia 12 de fevereiro. Quem estava com sintomas de Covid também pode pedir a reaplicação, mas vai precisar apresentar um exame ou laudo médico. As novas provas serão nos dias 23 e 24 de fevereiro. As mesmas datas das provas dos candidatos do Amazonas, onde o Enem foi adiado por causa da gravidade da pandemia no estado. O Eric é de Manaus e vai ter que esperar. Por mais que eu queira ter feito logo a prova, eu também me sinto muito felizado por não ter que fazer nessa situação que nos encontramos. A Nathalie, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, garante que estava preparada, mas desistiu de fazer o Enem esse ano. Pelos pais, pelo avô, que é do grupo de risco, ela prefere evitar qualquer tipo de aglomeração. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, pensando que eu poderia contaminar não apenas a mim ou meus pais ou meu irmão, só que também o meu avô. Não adianta eu, conseguir passar no vestibular, só que não ter ao meu lado as pessoas que são importantes pra mim, sabe? A Isolda terminou o ensino médio em 2019. Estudou na Escola Estadual Milton Dortas, no interior de Sergipe. Vou começar a falar sobre a Constituição, uma das a mais repressiva de todas, que é a que deu origem à ditadura militar no Brasil. O esforço da turma para passar no Enem foi retratado no filme Atravessa a Vida, que estreou semana passada nos cinemas. Foi gravado antes da pandemia. O crescimento do Enem nos últimos 10, 15 anos, né, mudou a vida de muita gente em pequenas cidades do Brasil e até nas grandes cidades. Né? Agora tem uma perspectiva real da pessoa conseguir, de algumas pessoas conseguirem uma vaga no ensino superior. Né? Isolda não conseguiu a nota para passar no curso que ela queria na primeira vez que fez o exame. Iria tentar novamente esse ano. Acabou desistindo 4 dias antes da prova. Depois de um ano com tantas limitações, não se sentiu preparada. E eu vou continuar tentando, não vou desistir jamais. E os meus sonhos são esses. E também por não querer desistir, Luísa e Tainá voltaram hoje ao local da prova. Elas foram impedidas de entrar na sala domingo passado e não sabiam o que aconteceria desta vez. Eu entrei e os fiscais me orientaram a fazer as duas provas juntas, até por conta da correção, né, que seria corrigir metade de uma prova e metade de outra. E como eu tenho essa opção, acho que eu vou fazer as duas na reaplicação mesmo. Parece até brincadeira, dessas que te colocam girando sem sair do lugar. E como ter serenidade para resolver questões tão importantes para a vida numa situação dessa? Desestrutura a gente, isso mexe com o nosso psicológico e o nosso futuro, né? O Ministério da Educação não quis comentar as críticas à organização do Enem. E agora à noite o INEP corrigiu a informação. Foram 37 locais de prova com superlotação no primeiro dia de exame em 11 cidades.